O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Paróquia Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, na Casa da Mãe de Misericórdia, na Casa da Rainha da Amazônia. Caríssimos irmãos, nós queremos saudar de modo especial os que estão nos acompanhando pela rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no trânsito, você que nos acompanha pelo computador, pelo celular, a nossa saudação. Sinta-se aqui na Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, Paulo, na primeira leitura de hoje, retirada da epístola da carta de São Paulo aos Coríntios, nos fala da cruz. Nos fala que nós cristãos pregamos o Cristo crucificado. Nós sabemos que hoje muitos têm horror à cruz, horror ao crucificado. Nós vemos isso mesmo até na liturgia, porque existe uma corrente que defende que a igreja deve ser despida, deve ter o mínimo de imagens e o mínimo de cruzes, e que o crucificado deve ter o mínimo de chagas. Então, tanto horror causa a cruz. Muitos querem tirá-la das escolas. Os americanos fizeram isso nas escolas públicas. E olha o que aconteceu. Violência, a qualidade do ensino também caiu muitíssimo. Por quê? Porque se perdeu o referencial da fé. E o referencial da nossa fé é o Cristo crucificado, que diria Santo Antônio Maria Zacaria, que a Eucaristia é o crucificado vivo. Não podemos negar a cruz de Cristo, porque sem a cruz
nós não chegamos à glória. Aquele que não carregar a cruz de Cristo com Cristo, não irá participar da glória de Cristo. E o Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então, cuidado com os minimalistas que querem retirar as cruzes das nossas igrejas, do alto dos nossos campanários. Não querem nem mais fazer torre, para não botar a cruz em cima, para não ferir a sensibilidade do mundo. Dialogar com o mundo não quer dizer que nós temos que negar a nossa fé e nem esconder os seus símbolos. Muito pelo contrário. E é interessante, não é? Enquanto muitos sábios ficam disseminando ideias anticristãs, nós passamos pelo escândalo de uma nação cristã como o Canadá, não permitir os símbolos cristãos e nem as orações cristãs nas escolas públicas, mas não só permitirem, mas sobretudo incentivarem que os muçulmanos sigam suas próprias leis que atentam contra a civilização e tenham as suas práticas. O cristão não pode, o muçulmano não pode. Será porque o cristão não sai por aí explodindo os outros? Então veja. Por isso que Paulo fala que o Senhor usa da loucura da cruz para confundir a sabedoria do mundo. E Paulo vai nos dizer ainda que a cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, é para aqueles que creem a salvação. Por que escândalo para os judeus? Porque os judeus consideravam que toda pessoa que morria num lenho, ou seja, numa cruz, numa forca, ou atravessado por uma vara, que é o chamado empalamento. Empalamento é atravessar uma pessoa com a vara, e a pessoa fica como carne no espeto, por churrasco. É uma das mortes mais terríveis que existem. Porque geralmente a pessoa é atravessada viva e vai morrendo aos poucos. Então eles consideravam que toda pessoa que morria pregada numa madeira, num lenho, era maldita. Era maldita. Os gregos queriam demonstrações de alta sabedoria. E interessante, os judeus pensavam que eles eram o povo eleito. De fato, eles eram o povo eleito para levar a palavra de Deus a todas as nações. Essa era a tarefa de Israel. Mas o que foi que Israel fez? Pegou a luz das nações e quis colocar debaixo de uma bacia. Guardar a luz para si. Você perguntava para o fariseu: nós, israelitas, somos o povo eleito? Somos. E os demais povos da terra? Os demais são resto. Resto. Você perguntava para o grego: então, nós somos o povo mais sábio da terra? Somos. Nós criamos a filosofia. Nós falamos a língua dos homens, que para eles era o grego, né? E os outros? Os outros são bárbaros. Os outros são bárbaros, portanto, são o resto. Então, será realmente para eles escândalo e loucura, porque Jesus afirma que todos somos filhos de Deus. Deus é Pai, portanto, de todos nós, então,
nós todos somos irmãos. Somos iguais entre nós. Viu? Então veja, Jesus continua escandalizando o mundo, porque por séculos vários grupos se pretendiam ser os eleitos ou a raça pura, e o restante e os demais seres humanos seriam o resto. Nós não podemos, o cristão não pode ter essa concepção. Muitos ainda têm. Se você pegar o muçulmano, é assim. Ele pensa que só faz parte da irmandade aquele que é muçulmano. Não, Jesus disse que todos somos irmãos. E mais, que Deus é Pai. Pai. Então, para o mundo, isso é loucura, é insensatez. E para muitos é um escândalo. Um escândalo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria da cruz é loucura para o mundo, mas a cruz é, para os que creem em Jesus, a salvação. A cruz de Cristo. E na segunda leitura, nós temos essa famosa parábola das virgens imprudentes, ou ainda imprevidentes, ou você também encontra as 10 virgens. Né? Nós temos, na verdade são 2 grupos, né? São 10, e temos 5 imprevidentes e 5 previdentes. O noivo nesta parábola é o próprio Jesus. A festa de casamento, o banquete nupcial, é o dia do julgamento. É o dia do juízo, quando nós prestaremos contas da nossa vida perante Deus. Se nós seguimos o Evangelho ou se nós vivemos contra o Evangelho, em desacordo com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está. E a lâmpada? A lâmpada é a palavra de Deus. E o óleo? O óleo é o amor. O amor e as suas obras. E quais são as obras do amor? As 14 obras de misericórdia, minha gente. Como diz Santa Faustina, como está dito lá no diário dela, o amor é a flor e a misericórdia é o fruto. Porque são estas obras que salvam, as obras do amor. Não são as obras da lei mosaica. São as obras do amor a Jesus que salvam. Então, aqui está este óleo. Se faltar este óleo, a nossa lâmpada, que é a nossa vida, ficará sem combustível. E sem combustível, ela não pode gerar a chama que clareia os caminhos do mundo para nós e para os nossos irmãos. Então, quem são estas virgens? Essas 10 virgens? Somos nós, os discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus seguidores. Então, somos nós que temos que alimentar as nossas lâmpadas com o óleo da palavra de Deus, com o óleo do amor a nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do próximo. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus sintetizou, resumiu toda a Sagrada Escritura em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitos se pretendem conhecedores da Escritura porque decoraram do primeiro versículo do livro do Gênesis ao último versículo do último capítulo do livro do Apocalipse. E sabe de cor e salteado. Parabéns. Mas se você não colocar o amor em prática, como Jesus ensina, a sua sabedoria, o seu conhecimento bíblico
será em vão. E pior, será usado contra você no dia do seu julgamento. O Senhor dirá: tu não és doutor em Israel e não compreendes estas coisas? Então, meus irmãos, que isso não aconteça conosco. Não deixemos o óleo do amor de Deus se acabar em nossa vida, para que nós não fiquemos sem a sua luz. Não deixemos de gerar com este óleo a chama que aquece os corações necessitados e carentes, que socorre, que ilumina os irmãos nas suas dores e trevas. Porque na hora que o noivo chegar, e ele chegará. Quando? Não se preocupe, isso não é problema seu. Quando você vê alguém marcar o dia do fim do mundo, saiba de uma coisa: você está diante de um mentiroso, diante de um cambalacheiro, porque Jesus não marcou a data. Pelo contrário, ele diz: não sabeis nem o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Então temos que estar de prontidão, temos que estar com as nossas lâmpadas prontas, cheias de óleo, prontas para serem acesas. Deixar ali o fósforo à mão, para quando gritarem: o noivo chegou! Você já está com a lâmpada acesa. E se gritarem: o noivo chegou! Ai, cadê a lâmpada? Está aqui. Está sem o óleo, está sem o pavio. Cadê o fósforo? Não tem. E você tateando no escuro. E quem tem a lâmpada vai ao encontro, a lâmpada acesa vai ao encontro do noivo. E o noivo receberá na sua festa, no seu banquete. E depois que a porta se fecha, quem que vai entrar? Abre a porta, somos nós vamos pegar óleo. Tarde demais. Não vos conheço. Não tendes o vosso convite em mãos. E qual é o convite em mãos? A lâmpada acesa, minha gente. Meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos vergonha da cruz de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos imprevidentes, não deixemos o óleo se acabar. Meus irmãos e minhas irmãs, com a cruz de Cristo na mão e a lâmpada na outra, entremos no banquete do Cordeiro de Deus, o noivo, o amado de nossa alma. Quem ama está sempre vigilante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.